A paz esteja com todos. Meu nome é Miguel. Sou um discípulo de Emanuel. Justiça nossa. Bem-vindos ao quadro. Todos podem perguntar. Número 11. Parte 1. O participante de hoje é anônimo. Iremos começar respondendo a pergunta 14ª. Espero que isso não incomode. Obrigado por enviá-las. Os demais que ouvem podem contribuir com o canal enviando suas perguntas nos comentários também. Em primeiro lugar, eu agradeço ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, e ao seu filho, Emanuel. Justiça nossa. Por você ter enviado as perguntas. E em segundo lugar agradeço a você, porque suas perguntas contribuíram muito para o nosso crescimento espiritual. Quanto ao incômodo que você se refere, fique sabendo que não há incômodos. Pelo contrário, existe boa vontade da minha parte. E alegria por estar repassando para todos que me ouvem o que eu aprendi com o Senhor Emanuel, nosso justificador. Por isso fique tranquila. E pergunte sempre que for necessário. 14ª pergunta. O Senhor diz que não é cristão. Mas Pedro diz que se alguém sofrer como cristão deve ficar feliz. E então? Cristão é bíblico? O que pensas, irmão? Nesta pergunta, você cita a carta de Pedro. E, na verdade, está escrito. Resta saber se ele disse exatamente isto mesmo. Ou se o tradutor está dizendo o que ele disse. Vamos conferir. 1 Pedro 4 verso 16. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome. O discípulo chamado Pedro não era cristão e sim um discípulo. E tinha um ensinamento profético. Por esta razão é confiável acreditar que ele disse o que está escrito em Mateus 5 verso 10. Visto que o Salvador orou ao Pai, para que todos fossem um como ele e o Pai são um. E Paulo ensinou exatamente o que seu mestre mandou. Vamos conferir. Efésios 4 verso 4. Há um só corpo e um só espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Porém, eu afirmo com toda certeza que o discípulo Queifa, conhecido como Pedro, não falou a palavra cristão. Apresento duas razões para provar que este texto foi mal traduzido. Primeira razão. O Salvador nos disse para examinar as escrituras dos profetas, e não a Bíblia. Porque nesta época ainda não existia. Isso está em João 5 verso 39. E Pedro não iria falar o que ele não ouviu do Messias. Segunda razão. Quando a carta de Pedro foi escrita, a Bíblia ainda não existia. Portanto, a Bíblia passa a existir cerca de 300 anos depois da morte e ressurreição do Salvador. E na época que Pedro escreveu a carta, ainda não havia a palavra cristão ou cristianismo. Qualquer história, documentário ou filme que afirmar que existiam cristãos nesta época está faltando com a verdade. Saiba mais.
Toda palavra tem sua origem. As palavras cristão e cristianismo começa com C. E no alfabeto hebraico não existe C e nem J. Então não teria como escrever e nem falar cristão. E para os teimosos que ficam insistindo, saibam que no alfabeto grego também não tem J e nem C. Lembrando também que no alfabeto latim não tem J. Χριστός. Já a letra C foi inventada nos países eslavos por dois irmãos chamados São Cirino e São Metódio. O J tem cerca de 500 anos. Foi inventado por Petrus Ramus, francês. Porém a carta de Pedro tem cerca de 2022 anos. Como eu sei de tudo isso? Aprendendo com Emanuel. Justiça nossa, que é manso e humilde de coração. Ele mesmo disse o que vamos ler agora. Mateus 11 verso 25. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste estas coisas dos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho desejar revelar. Peço a atenção dos irmãos e irmãs, especialmente a quem mandou as perguntas, que creiam no Messias e na sua palavra. João 5 verso 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Quanto a mim, é verdade. Não sou cristão. Sou um discípulo. Porque está é a ordem do Messias. Mateus 28 verso 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Você, pessoa amada, que enviou as perguntas, fique tranquila que eu sempre oro por todos os inscritos do canal, especialmente por você, porque tem colaborado muito com o canal enviando estas perguntas. Finalizo dizendo que todos os discípulos e até o próprio Salvador são profetas. Foi em nome do Salvador que Pedro falou. Como referência deixo Mateus 5 verso 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Que a paz esteja com todos. Em breve sairá a continuação destas perguntas. Fiquem em paz.